Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Despertar, e hoje a gente vai falar de um tema que pode mudar completamente a forma como você vê a sua história, que é a sua origem não define o seu destino. Bora lá? Talvez você tenha crescido ouvindo que o seu passado define quem você é, mas e se eu te contar que Deus ele olha muito além disso? Verdade, e tem muitas pessoas que acreditam que a origem da onde elas vieram ou da família que elas vieram, elas já estão, predestinadas, né, a ficar naquele ponto, a ser daquela mesma forma, mas não, né? Aquilo ali, na verdade, é um ponto de partida. Só. Com certeza. A gente não escolhe de onde a gente nasceu, mas a gente pode escolher de onde a gente vai viver, de onde a gente vai crescer. E muitas das vezes isso vai ser um testemunho muito lindo, né? Eu vim de um lugar que às vezes tinha muita pobreza, que eu não tive estudo, e você se tornou uma pessoa totalmente improvável no meio de um lugar que você achava que não iria sair. Tem muito disso, né? A gente tem muito testemunho, ainda mais na sociedade brasileira aqui, em vários empresários, né? Que eram do nada, era literalmente nada. Às vezes CLT, que faliu várias vezes, e hoje, é CEO de empresas gigantes, né? Exatamente. E é impossível a gente começar a falar desse tema sem antes de falar que eu acho que é o principal, assim, que é o perdão, de você perdoar o seu passado, a sua origem, de onde você veio, os seus traumas. A gente até já falou sobre isso, alguns vídeos sobre esse assunto, mas eu quero muito voltar de novo sobre esse tema de você perdoar quem você foi, os seus erros, perdoar as pessoas que te feriram, porque muitas das vezes a gente fica muito ligado, fica muito preso ao nosso passado e a gente não consegue sair desse lugar pra gente ir pro próximo nível. E as mudanças, o próximo nível, ele só acontece se você aprender a se perdoar, aprender a perdoar quem te fez mal. Eu falo porque eu tive que me perdoar muito no meu passado, eu tive que perdoar muitas pessoas que me fizeram mal quando eu era mais nova. E, inclusive, organizando esse roteiro, me fez relembrar de quanto eu tive que perdoar para eu ir pro próximo nível e viver tudo aquilo que Deus tem pra minha vida. Que foi muitas coisas no meu passado, em questão de familiar, sabe? Quando eu era mais nova. Porque, às vezes, a gente fica muito presa aos nossos traumas, às pessoas que nos feriram. E eu falo, quando eu era mais nova, eu sofri muito, não com a minha mãe, não com meu pai, mas com pessoas de dentro. Familiar, né? Em geral. Exatamente, que eu tive que perdoar. Perdoar dói muito, mas enquanto eu não conseguia perdoar, esses sentimentos, eles não desapareciam. É porque o perdão, muitas das vezes a gente acha que é pra outra pessoa, né? A gente mas vai perdoar a outra pessoa. Mas é muito mais pra nós, né? Quando a gente perdoa, a gente tira um peso de dentro da gente e a gente consegue ficar mais leve, literalmente. Quando você perdoa outra pessoa ou alguma coisa que aconteceu, ou até mesmo você tira uma carga de você, né? Isso, não é que vai ser da noite pro dia, não, mas é incrível como esses sentimentos tóxicos que a gente tinha, eles conseguem desaparecer. Então, o perdão, Verdade. ele vai pra outra pessoa, mas primeiramente ele vai pra você. E só assim você vai conseguir ir pro próximo nível, só assim você vai conseguir chegar naquilo que Deus tem pra sua vida. E acho que também depois que você realmente entende que Jesus morreu por seus pecados, né, pelas nossas falhas, acho que fica mais fácil de você ao se perdoar também, de perdoar outras pessoas. Jesus morreu por nós, perdoou todos os nossos pecados, morreu literalmente porque a gente era pecaminoso e que a gente já estava condenado ao inferno, e por causa dele a gente tem, né, a graça de estar num lugar melhor. Então, é o maior perdão de todos, é o maior amor do mundo. Ele é o maior exemplo disso. E é isso, a gente tem que seguir esse exemplo, pelo menos tentar, né? Porque tem muita gente que é rancoroso o suficiente pra falar assim, não vou perdoar nunca. Você não sabe o que ela fez pra mim? Você não sabe o que aconteceu no meu passado? Realmente, a gente não sabe, mas se você é tão rancoroso nesse ponto, você nunca vai chegar nesse próximo nível que a gente tá falando. E sempre quando eu tô nesse lugar, igual eu vivi por muito tempo nesse lugar que eu não gostaria de estar, mas eu aprendi muito nesse lugar, o que eu tenho pra aprender aqui e qual oportunidade está escondida atrás disso, porque a gente acha que a gente às vezes está num lugar totalmente improvável, de pessoas que não nos faz bem, a gente sempre tem alguma coisa pra aprender nesse lugar. Com certeza, é igual o tal do deserto, você sempre vai ter alguma coisa pra aprender. Isso, e o maior exemplo disso, inclusive eu tava até ouvindo uma ministração essa semana, e mexeu muito comigo, e eu falei, nossa, eu tenho que falar sobre isso,
trazer esse exemplo para vocês entenderem. E o maior exemplo disso é uma plantinha. O que determina o crescimento de uma planta? Às vezes você poderia falar que seria a semente, mas não é a semente, é a forma como ela é plantada, a forma como ela é regada. O solo em que ela é plantada. Exatamente, o frio, se vai estar frio, se vai estar seco. E isso acontece muito com a gente. Onde é que a gente está plantado pra gente florescer, se a gente vai ou não florescer, isso determina tudo. E muitas das vezes, se a gente floresce no tempo errado, mais pra frente vai ser como se fosse um desastre. Por isso que às vezes Deus não dá o que você quer, porque você não tá preparado, porque há tempo pra tudo. E é justamente isso, né, que você falou. Se você tá tão enraizado na sua origem, ou nos seus erros, ou o que aconteceu com você no passado, você nunca vai florescer o suficiente. Deus sempre vai te manter naquele lugar, até você entender que você precisa auto-se perdoar, que você precisa entender que você veio deste lugar, mas que você não pertence a ele, que pertence ao reino dos céus. Então, é justamente como a Vanessa falou, da plantinha, né? A gente tem que entender como se a gente fosse uma plantinha mesmo, Exatamente. que aí a gente vai ter essa noção. Isso. Se você estiver plantado num lugar certo, mesmo se for num tempo errado, as suas folhas elas vão continuar verdes, porque Deus quer que você tá exatamente ali naquele lugar. Por mais que seja difícil de você entender agora, por mais que você não consiga entender nada que está acontecendo, mas se você estiver no lugar certo, as suas folhas elas vão continuar verdes. E Deus gosta de pessoas improváveis, né? Então Total. leve isso para um lado bom. Nós somos mulheres improváveis. Leve isso para um lado bom. Ai, mas eu vim lá da periferia. Cara, leve isso para um lado bom. Deus gosta de usar pessoas improváveis. Ele quer usar você. Isso, não aceite menos que isso. E temos muitos exemplos bíblicos, né? A Bíblia inteira é sobre pessoas improváveis. Você pode pegar todos os profetas, Sim. os juízes. São pessoas que eram improváveis, que tinham uma origem improvável e se tornaram grandes reis, se tornaram grandes profetas. Então, por que você não pode sair do lugar que você nasceu, da família que você estava e se tornar grande como essas pessoas? Exatamente. Né? E Davi é um grande exemplo disso. A gente falando sobre esse tema que a gente iria gravar. E ele, sem dúvida, é o maior exemplo disso, que é que a origem dele não determinou o seu destino. Ele era uma pessoa que vivia no campo, cuidava das ovelhas. E ele não vivia no palácio. Sim, ele nunca imaginou que ele seria um rei. Tanto que quando Samuel, né, foi ungir um dos filhos de Jessé, que ele não sabia quem era, ele achava que seria os irmãos de Davi. Muito mais preparado que eles Davi. Eram muito mais bonitos, sim, aparentemente, assim, mais fortes. E Deus literalmente falou do alto, tipo assim, que não olha pra aparência, que não olha pra sua origem, né? Isso. Inclusive, 1 Samuel 16... 7 fala o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Deus não vê de onde você veio, Deus ele só quer saber do seu coração, se você está disponível para ele dar tudo aquilo que ele já te prometeu por direito. Eu falo que a gente às vezes ora tanto pra ter alguma coisa, às vezes a gente ora por um marido, mas a gente reclama que ele deixa a toalha na cama. A gente ora pra ter um filho, mas a gente reclama que o filho bagunça. A gente reclama por um emprego, mas a gente reclama de estar muito cansado. Às vezes a gente ora por coisas que a gente está vivendo hoje, só que a gente não consegue agradecer, sabe? Aquilo que a gente esquece, né, que várias coisas que a gente já pediu estão acontecendo. Exatamente. E a gente esquece que um dia foi pedir de oração. Eu falo muito isso pro Gustavo, que é meu esposo, quando a gente entra lá dentro de casa, eu sempre falo pra ele, cara, isso aqui... Todos os móveis, tudo que a gente tem aqui, a gente não pode se acostumar com isso. A gente tem que sempre olhar para isso como se fosse realmente dado por Deus, que foi o que a gente sempre pediu. Podemos passar anos na mesma casa, mas a gente sempre tem que entrar da mesma forma, olhando para aquilo como se fosse um milagre de Deus, que foi um pedido nosso para Deus, um pedido de oração. Eu sempre falo isso para ele, a gente sempre entra com esse olhar e... a gente esquece mesmo dos nossos pedidos. Por isso que a gente sempre tem que estar muito atento. Até pelo fato da gente não ser ingrato, porque acaba que é ingratidão, né? Como você falou, eu pedi um emprego, mas eu só vivo reclamando desse emprego. É ingratidão. Pensa Deus olhando lá de cima assim, cara, você não pediu um emprego e agora você tá aí reclamando. Por isso que às vezes Deus não dá aquilo que você tanto pede em oração, porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece melhor do que você acha que você mesmo conhece. Porque lá na frente vai ser motivo de muito peso, porque um galho jamais sustentaria uma árvore que não tivesse pronta para frutificar, para florescer.
Nossa, com certeza. E antes da gente até terminar aqui, compartilhe esse vídeo, se inscreva, segue a gente nas outras redes, tá? É muito importante pra gente atingir o máximo de pessoas. Nós sabemos que o evangelho precisa ser espalhado para o mundo. Sim. Então, compartilha aqui e se inscreve. E também, eu acho que a gente tem que falar até da gente, né? Eu, por exemplo, minha família em si, ela é uma família pobre, entre aspas, sabe? Não tivemos muitas condições, tanto que a primeira pessoa a se formar na faculdade foi meu irmão e eu. Poucas primas que são formadas, acho que são 4 pessoas, contando eu e meu irmão. Então, eu vim de uma realidade que, se às vezes meus pais tivessem aceitado aquela realidade, a gente estaria todo mundo na mesma forma, estagnado naquilo, vivendo aquilo. E é igual a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Tira isso da sua cabeça. Tira isso, gente. É muito real. Quanto mais você coloca isso na sua cabeça, mais estagnado você vai ficar e você não vai sair daquele lugar. Você pode ter vindo, às vezes, de uma família pobre ou de uma família desestruturada, de uns pais separados, divorciados, por exemplo, né? E achar que você casar, você vai divorciar também, que isso é a sua origem, você já tá condenada a isso, né? Exatamente, você começar a profetizar sobre a sua vida mesmo, sabe? Uma família que não teve uma boa condição, mas uma família próspera vai vir de mim. Igual eu sou filha de pais separados, na verdade toda a minha família, ninguém teve um casamento bem sucedido. Nossa, todas as minhas tias, minha avó, ninguém foi casado. Na verdade, ninguém nem chegou a ser casado. Eles só juntaram e separaram depois. E eu sempre determinei, eu sempre falei pra Deus, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito isso na vida da minha irmã, da minha prima. Esse ciclo, ele foi quebrado, porque uma família unida eu não tive, mas uma família unida vai vir de mim, filhos prósperos, filhos... É isso, de não aceitar a origem que você veio. E é isso que a gente quer falar, né? Pra você realmente não aceitar. Se a Vanessa tiver, por exemplo, vou aceitar esse destino meu, da minha família inteira sempre foi assim, porque justo eu. Porque justo eu? Cara, não faça essa pergunta. Você é filha de Deus, uma filha amada. Você acha que Deus não quer o melhor pra você? A Vanessa entendeu isso, por isso que ela tá nesse processo maravilhoso. Ela já sabe que o ciclo vai se encerrar aí, que ela não vai levar a origem dela pro caixão. Jamais! E pros meus filhos, não, meus filhos, eles vão desfrutar o melhor dessa terra. Tudo que eu não pude desfrutar, eles vão desfrutar. E meu filho já é consagrado pro Senhor. Amém. Ele já vai nascer servindo o reino de Deus. E é isso, e uma pessoa que aceita o seu chamado que Deus tem pra vida dela, ela é capaz de mudar toda a geração da sua família. Então não aceite a sua origem. E o mundo pode até subestimar da onde você veio, mas o céu já escreveu o seu destino. Então, esse foi o nosso tema de hoje, né? Isso. Então até o próximo. Tomara que vocês tenham gostado. Beijo! Beijo!